Olá, caro aluno, tudo bem? Vamos tratar nessa aula sobre os conceitos de país, Estado-nação e nação. Dentro desse contexto, então, entramos numa área da geografia que conhecemos como geopolítica. Sim, meu nome é Silvestre, sou professor de geografia e vou trabalhar com vocês este conteúdo lindo dessa ciência mais linda ainda, que é a geografia. Vamos tratar de geopolítica, então? Mas antes vamos relembrar alguns conceitos geográficos para que melhor possamos compreender esses conceitos geopolíticos. Vamos lá. Quando a gente fala de território, a gente está falando de um espaço geográfico do qual existe uma apropriação. É diferente do lugar geográfico, quando na verdade você sente o pertencimento dentro de um espaço geográfico. Lugar geográfico a gente entende como aquilo que nós temos afinidade. A minha casa, a minha rua, o meu bairro, a minha quebrada, a minha vila, a minha escola, o meu trabalho, são lugares. Lugares onde você tem relações cotidianas, onde você tem proximidade, você tem pertencimento àquele espaço. O espaço é teu dono. Você pertence ao espaço, diferente de território, que é um objeto bem importante da geopolítica, em que você é que é o dono do espaço. Então, território é essa parte do espaço geográfico do qual você tem apropriação, do qual você tem o poder sobre ele, ou uma organização tem poder sobre ele, ou alguém tem poder sobre ele e gera toda uma transformação de paisagem, transformação do próprio espaço geográfico de acordo com relações de poder. É assim que a geopolítica vai tratar, sempre entendendo as relações internacionais e esse trato de como é que as pessoas, as organizações, os países acabam se relacionando. E já que eu falei de país, vamos começar a entender o que significa país de fato. País, nação, é a mesma coisa? Não. País, nós vamos ter a região. E lembrando também do conceito geográfico de região, região é parte do espaço geográfico do qual é delimitado e criado um critério, que pode ser qualquer critério, desde que tenha algum objetivo, seja para fins de organização, seja para fins de estudo, de pesquisa. Então eu delimito uma determinada parte do espaço geográfico e crio um critério, eu chamo isso de região. O país nada mais é do que uma região. Então é parte do espaço geográfico que foi delimitada. Essa delimitação, obviamente, acaba sendo considerado o território físico de um estado. Lembra que eu falei sobre o território? Território é parte do espaço geográfico onde existe uma apropriação, uma relação de poder. Quem que determina a relação de poder nesse caso? O Estado. Estado. Então quer dizer que país não é Estado, certo? Certo. Estado, ele é algo que é dono do país. Então o que é o Estado de fato? Eu costumo traduzir em miúdos que Estado-nação seria o CNPJ do país. Seria a pessoa jurídica do país. Seria a instituição que governa e que manda dentro do país, que cria a territorialidade sobre o espaço. O Estado-nação é um conjunto de instituições de apoio que regulam e que têm soberania ao longo de um território definido e de uma população. Bom, ele tem soberania. O que é soberania? Eu mando, ninguém mais manda. Isso é soberania. Eu tenho poder sobre esse espaço. Eu mando, eu sou dono desse espaço, logo eu tenho a territorialidade, eu tenho poder sobre o espaço. O Estado, então, é um conjunto de instituições de poder que regulam um determinado território dentro de um país. Então a gente entende Estado-nação como essa pessoa jurídica formada por três poderes: o poder executivo, o legislativo e o judiciário. O poder executivo, aquele que coordena e determina as ações que precisam ser feitas para melhorar as condições de vida da população,
que é a detentora do poder, uma vez que vivemos numa república, que do grego significa res publica, poder que emana do povo, da população. Dessa maneira, um Estado, ele tem essa organização. É uma organização jurídica, coordenada nesses poderes, do qual quem dá o poder é a população para mandar em todos juntos. Assim, temos esse poder executivo. Logo, em seguida, temos o poder legislativo, que é o que vai criar as regras, que é o que vai determinar as ações, as regras, as leis, as normativas para viverem bem em conjunto, de maneira que possa gerar prosperidade, harmonia, paz entre a população. E temos o poder judiciário, que é o poder de controle, que vai organizar justamente se tudo aquilo está sendo cumprido de maneira certa. Então, a esses três poderes, esse conjunto de instituições, chamamos de Estado-nação ou simplesmente Estado. E o Estado é justamente quem tem a territorialidade, quem tem o poder sobre o país, no caso, a região delimitada. Assim, então, nós temos essa estrutura. O país, como a terra propriamente dito, o espaço geográfico, o Estado como a representação do poder, e nós temos então aqueles que determinam, que organizam, que estruturam justamente a formação do Estado dentro de um país, que é a nação. Nação, como está dito aqui, é um povo que acredita, que partilha os mesmos ideais, origens e história. Basicamente, o que determina uma nação? A formação de um povo com a mesma identidade cultural. Por exemplo, nós somos considerados brasileiros, porque nós temos uma identidade comum. Nós somos brasileiros, falamos o português, torcemos para a seleção de futebol verde e amarelo, nós temos essa condição de que temos esse pertencimento. Quando você sai do país, se você já teve essa oportunidade, você vai chegar e dizer, você é da onde? Eu sou brasileiro. Isso se chama identidade cultural. Quando um conjunto de pessoas que mantêm uma mesma identidade cultural estão em relação, formam uma nação. Claro que nós não temos no nosso país somente a nação brasileira. Nós temos centenas de nações dentro do território brasileiro, principalmente nações indígenas. Em algumas como nação Yanomami, Kayopó, Guarani e várias outras, são nações, porque são conjunto de pessoas, são povos que constituem a mesma identidade cultural. E eu posso ser um indígena, ter a nacionalidade indígena e ao mesmo tempo compartilhar da nacionalidade brasileira. Existe essa busca, essa necessidade. Eu tenho também a condição de ter uma dupla nacionalidade. Eu posso ser considerado um brasileiro e ao mesmo tempo um Yanomami ou um Guarani. Então essa condição de identidade cultural é o que define a formação da nação. Quando essa nação ela busca dominar um determinado país, buscar a sua territorialidade, ela busca a constituição então de um Estado para poder regular a estrutura em que toda a nação possa viver bem. Vocês estão entendendo então toda essa relação entre país, Estado-nação e nação? Isso é o que constitui as relações geopolíticas. E isso é muito importante para entendermos o cenário global, os conflitos existentes entre os países e todas as relações internacionais que estarão nas aulas de geopolítica. Então você fica ligado. Eu vou sair de cena, você vai dar o print, você vai tirar foto para mandar bem nessas aulas de geografia, hein? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!